Olá, bom dia. Estamos aqui de novo para conversar sobre linguagem, escrita e o momento que vivemos. Hoje vou conversar com o escritor Thiago Bechara, pesquisador, né? E ele vem falar de um assunto, de uma linguagem, digamos, que a gente pouco conhece. Ele me propôs essa pauta e eu achei super interessante, que é falar sobre o fado, né? Digamos, essa linguagem, esse universo que a gente conhece como sendo uma música portuguesa, que o Thiago vai contar pra gente que tem a ver também com o nosso país, tem a ver com uma dança, tem a ver com coisas que a gente não sabe. Vamos ver aqui, esperar o Thiago vir. Esperando o Thiago para começarmos esta conversa, sobre a qual também não consigo nem adiantar assunto, porque pouco sei. Hoje vamos perguntar sobre tudo isso para ele, assim que ele entrar aqui. Onde está Thiago? Ele sabe fazer live, inclusive porque ele tem feito umas bem bacanas e já fez uma comigo sobre teatro de Fernando Pessoa, que foi bem bacana. Ele costuma pesquisar essas questões entre Brasil e Portugal, pegando uns lados surpreendentes pra gente, né, dessa cultura, dessa língua comum que nós temos. Cadê o Thiago? Bom dia, Khaled. Esperando o Thiago. Chamei ele aqui no WhatsApp, ele não viu. Bom, ele me mandou um áudio, eu vou ouvir. Não ia ouvir porque tô ao vivo, né? Mas... Paulinha, sei que já estamos na hora, mas eu só vou fazer um xixi. Bom, chegou aqui o Thiago. Agora precisa só pedir pra entrar, né? Isso. Olá. Uma pessoa tem direito de fazer um xixi correndo também, né? Com certeza. Que correria, Paula Altran! Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo em paz. Vamos lá conversar de novo? Yes! Agora sobre um assunto bem diferente, né? Eu estava falando que você tem essa pesquisa aí que junta um pouco essa questão cultura portuguesa com brasileira e vai achando um pouco esses nós, né? Me parecido um pouco isso aí, esses encontros. Hoje a sua proposição foi conversar sobre o fado, e aí você pôs o título de fado, uma dança brasileira e uma linguagem portuguesa. Eu queria que você começasse explicando esse título e que história é essa de dança brasileira, né? Porque pra gente aqui no Brasil, fado, normalmente, o que a gente sabe é uma tradição musical portuguesa, né? Queria que você começasse falando um pouco desse título que você sugeriu. Bom, antes de qualquer coisa, é preciso que se diga que em 1930, Mário de Andrade já sabia o que hoje se sabe a respeito das origens coloniais do fado. Uhum. Portanto, o que eu vou falar não só não é novidade, como não é dito e reconhecido apenas pelos brasileiros, mas também pelo principal dos investigadores, historiadores e musicólogos de Portugal, que é o professor Rui Vieira Neri, que tem autoridade assim, incontornável nos estudos de história e de musicologia de Portugal, e que vem investigando a fundo a história do fado há muitos anos. É ele próprio filho de um dos maiores guitarristas de guitarra portuguesa, que é a guitarra típica do fado, né, que é o Raul Neri, e que reconhece, como outros estudiosos também reconhecem, que o fado tem a sua gênese no Brasil enquanto dança colonial. Tá, Né? deixa eu só te falar uma coisa, assim, só para pontuar. Você falou, se sabe, já desde a década de 30, uma coisa que se sabe na academia e outra coisa que se sabe fora da academia, no senso comum. Exatamente. Então, se sabe vocês que estudam, a gente que não estuda, é isso?
não sabe. Então, quando eu coloco aqui que as pessoas Exatamente não isso. sabem, é porque no senso comum, quer dizer, uma coisa é academia, né? Outra coisa é aquilo que a gente conhece fora da academia. Exatamente. Por E isso que é é bacana fazer essa exatamente ponte. por isso que eu estou fazendo essa ponderação. Primeiro, para me respaldar enquanto discurso acadêmico, e segundo, para dizer que a validade de nós estarmos conversando hoje sobre isso é precisamente essa, a de Uhum. tentar tornar um pouco mais difundida para o grande público um conhecimento que está circunscrito há muitas décadas apenas ao meio acadêmico e que gera muita polêmica ainda hoje. Uhum. Sobretudo no meio fadista, porque uma coisa é a classe acadêmica portuguesa, outra coisa é a classe do fado. São Guitarristas, muitos, são muitos meios, né? Muitos mundos, né? Que a gente vai juntando, né? Com as pesquisas, Thiago. são muitos microcosmos e Portugal, por menor que seja o país, é um celeiro de microcosmos antagônicos. E acho que esse já de cara é um dos fados desse país que se debate desde a sua fundação com a questão da sua própria identidade. A começar pelo fato de eles tentarem se afirmar identitariamente em torno do idioma português, coisa que também é muito polêmica, porque o português é uma derivação do galego, do galaico português, que não é uma derivação direta do espanhol, Uhum. segundo os linguistas atualmente vêm dizendo. Então, assim, o fado, o bacalhau, o português, são todos Nada símbolos de Portugal. nacionais que nada é português. O bacalhau vem da Noruega, o português vem do latim, do galaico português, e o fado nasceu no Brasil. Isso não faz, de maneira nenhuma, que o fado não seja português. Uhum. E é por isso que eu comecei citando 1930, Mário de Andrade, no seu texto As Origens do Fado, em que ele ressalva isso. O fato de o fado ter tido a sua certidão de nascimento num contexto brasileiro colonial, e eu já vou explicar melhor isso, não faz com que o fado não seja português. Ao contrário, ele se constitui enquanto linguagem, enquanto canção com expressão mais ampla, inclusive posteriormente internacional, embora já mais adiante, como uma canção portuguesa, que é, e nada tira isso dele. Né? Então, que os fadistas não se preocupem com isso. Agora, existem algumas falácias que, enquanto mitologia de fundação da pátria e mitologia de origem do próprio fado, enquanto mitologia é lindo, é poético, é absorvido pela lírica do fado, inclusive. Mas é importante que se saiba historicamente o que aconteceu de fato. E como e quando aconteceu. Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa? Posso... Não, o Khaled, ele falou, fez uma analogia, assim, igual o samba que nasceu na Bahia, mas é carioca também. Mas aí eu acho que é um pouco, assim, tá tudo aqui, né? Tá tudo por aqui. A genética do fado é muito próxima da genética do samba. Uhum. O fado, ele é originalmente o resultado de uma confluência de culturas musicais e de ritmos. Que começa na Itália, com a área italiana, a área de ópera, que chega em Portugal como uma dança de salão, como uma dança de natureza erudita, e que no Brasil é ressignificada. Quer dizer, de natureza erudita, vamos dizer, de natureza de elite, mas popular. Uhum. E que época que é essa, mais ou menos, que você está falando, Estamos falando do Thiago? século XVIII. O que acontece é que no final do século XVIII, início do XIX, o que se passa, sobretudo no Rio de Janeiro, enquanto capital, é um cruzamento da modinha que passa por Portugal, vinda da Itália e chega até a corte, chega até o Rio, até a colônia, e o lundum, que é uma dança africana, Uhum. vinda com os escravos. A mistura do lundum com a modinha, ou seja, da componente rítmica africana com a componente melódica europeia, Uhum. gera uma gama de resultados sonoros. Por exemplo, o próprio lundum, tal como a gente veio a conhecer
posteriormente, que não é exatamente o Lundum original, tal como a fofa, que era um ritmo, tal como o machixe e o fado. Fado é uma dança afro-brasileira, Nossa, nunca imaginaria isso. uma dança afro-brasileira que era batida na viola, batida porque além de tanger as cordas, era feito um movimento de batuque no própria madeira do violão, em roda, que implicava improviso e uma dança que era considerada na época lasciva portanto, pornográfica. Uhum. Já tem na sua genética esse olhar pejorativo que vai permear a história toda do fado. Uhum. O que acontece? Até hoje existe no Rio de Janeiro uma cidade interiorana. Meu Deus, eu vou esquecer o nome da cidade. É o único local no Brasil onde ainda se bate o fado, tal como era feito originalmente no fim do século XVIII, Legal. começo do XIX. Pois eu posso encontrar o nome da cidade, porque me fugiu agora. Tudo bem. É, Deixa eu aproveitar a sua pausa e pôr umas questões aqui. O colégio está falando que o Lundu é muito forte na Bahia. E a Sueli perguntou se o tango nasceu no Uruguai. Se você sabe, eu fiquei pensando nessa questão da dança com a música. Tem a ver um pouco com essa coisa do tango, né? De ser meio de ser uma coisa meio é, quente também. inclusive a bibliografia do fado, não raro, alude ao tango, ao jazz Uhum. e a outras canções, chamemos assim, do bafão, do underground. Uhum. Mas eu não vou adentrar É, muita coisa. não, nem no Mas Lundum e nem no tango, porque realmente não é a minha área de conhecimento. Qualquer coisa que eu fale pode ser leviano. você Não sabe se conheço nasceu no bem. Uruguai? Não. Não Não sabe. tenho, não, eu tenho ecos disso. Uhum. Não sei se foi o Carlos Gardel, que não era argentino, tem uma história assim, não é? Mas eu Não realmente sei. não me lembro exatamente dessa história. Já li sobre isso, mas não vou ousar falar Uhum. bobagem aqui em Tudo público. bem. Que fica gravado ainda, né? Uma Esse é que é bobagem o problema. perpetrada. A gente tem que cuidar do que diz, aqui pensando em cada palavra. É, desencana, tudo bem. É, bom, aí você estava falando essa coisa que tinha uma cidade no Rio, que o Khaled falou que quer saber o nome, depois qualquer coisa você manda para ele. Sim. E aí nasceu desse jeito, né? E aí como é que deu essa passagem? Então, como você começou falando, sempre a relação entre Brasil e Portugal foi um nó, e continua sendo. Esse nó, ele não é nem muito frouxo, nem muito apertado. Então, ele é poroso. É o suficiente para que algumas coisas transitem e desde sempre transitaram. O que acontece é que, desde sempre, quando essas danças coloniais começaram a se formar, a metrópole, muito interessada no exotismo da cultura colonial, sempre trouxe para Lisboa, sobretudo, algumas dessas danças que eram incorporadas em espetáculos de teatro de revista. Então se dançava o lundu, por exemplo, em teatro de revista, ao contrário do que as pessoas costumam imaginar, que o português era muito preconceituoso e que tudo que vinha de baixo, entre aspas, era renegado. Ao contrário, era tratado com exotismo e com alguma dose até grande de interesse. Entretanto, isso aumentou significativamente a partir da chegada da corte no Rio de Janeiro, 1808. em 1808. Eles saem do Cais de Belém em 1807, chegam em 1808 no Brasil, e a partir disso, nesse período de estada da corte, com a abertura dos portos, com a instalação da corte na colônia, quer dizer, essa integração, vamos dizer assim, política, econômica, cultural, em todos os níveis, gastronômica e musical, como é óbvio, passa a se dar de uma maneira muito mais intensa. E em 1820 e poucos, né, que coincide com a data de retorno da corte, é que surgem os primeiros registros da palavra fado como sinônimo de gênero musical. O que Amália Rodrigues dizia? O fado nasceu em Alfama, nesse bairro típico, pobre, marinheiro, da beira do Tejo, ao pé do castelo.
Nasceu dos lamentos dos mouros, nasceu dos lamentos dos marinheiros que tinham de partir para as descobertas e deixar as suas amadas. Isso não é verdade. Essa é a mitologia do fado. É poético, né? É É poético, mas lindo. não é verdade. Existe uma célebre letra, uma célebre poesia do poeta José Régio, português, que foi musicada e que diz: o fado nasceu um dia quando o vento mal bulia e o céu o mar prolongava, na amurada de um veleiro, no peito de um marinheiro que, estando triste, cantava. É o que eu Ah, que digo bonito. no início da minha tese de doutorado, que é sobre a lírica do fado no repertório da Amália. Enquanto manifestação poética, tem toda a legitimidade, toda a validade, é lindo, em termos de mitologia, tem de ser cultivado, mas é preciso que historicamente se saiba que isso não corresponde à realidade. Ah, poesia, verdade, né? Que coisa, que relação. Ah, Elas não o são Contos de Amor. excludentes. Não. Eu acho que ela chama Gisela. Gisela, é esse seu nome, né? Que ela entra com o da Contos de Fome e de Sangue. Ela falou que parece com a história do fado. A gente já conversou sobre isso rapidinho aqui, Gisela, que ele não sabe se o fado nasceu. Se o fado, não, desculpa, o tango. Ela falou que parece com a recente história descoberta do tango. Então parece que estão acontecendo as coisas aí paralelamente, né, Thiago? Olhando mais para essa questão desses ritmos e dessas danças, né? E descobrindo de fato a sua história, a sua genealogia. Porque é uma época, não é à toa que essas danças todas surgem. É uma época em que o mundo passa por processos históricos em que nasce uma nova camada, uma camada intermediária Uhum. entre o campesinato e a nobreza, que é uma burguesia. Essa camada intermediária que encontra espaço para eclodir entre uma camada e outra, com a Revolução Industrial e tudo que depois vem. Industrial não, em Revolução. Tem um nome específico isso, do ponto de vista historiográfico, eu também não vou adentrar isso com muito detalhe, mas o surgimento dessa camada social coloca também a possibilidade do surgimento de uma música a ela correspondente. E isso em todos os países, praticamente, do mundo em que esse fenômeno se dá. Então, o tango, o jazz, o fado, o samba, a morna cabo-verdiana, Uhum. e vai falando, né? Na Itália tem também lá a canzonetta, Uhum. na Alemanha, enfim, isso é um fenômeno. Mas, enfim, o que acontece é que o que a Amália chamava em causa enquanto argumento era: tanto é verdade que essa mitologia se deu desde o tempo dos mouros e posteriormente as descobertas e tudo mais, que implica as partidas dos marinheiros para descobrir o novo mundo, que até Camões falava em fado. Uhum. E falava mesmo. Só que nunca Camões usou a palavra fado como sinônimo de gênero musical. Sempre, se você lê e com olhos de ver logo se percebe, não é nem preciso que haja documentação para isso, você percebe que a acepção que o Camões usa é sempre fado no sentido de destino, e destino negro, destino pejorativo. Negro, eu estou usando um termo não Ruim, preconceituoso né? da minha É. parte, é preconceituoso da parte deles que usavam esse termo, destino negro. Era como eles mesmos se referiam ao fado no sentido de um destino mau, trágico, e nesse sentido com heranças gregas e tudo mais, que é o que eu tento analisar na minha tese de doutorado. Então, houve uma investigação exaustiva por parte de alguns estudiosos, sobretudo o professor Rui Vieira Neri. Em momento nenhum se encontra registro da palavra fado em Portugal com sinônimo de gênero musical. Ao passo que no Brasil, muitos e muitos anos antes de o fado surgir em Portugal, já havia inclusive revistas especializadas em música com a palavra fado no título. Que louco isso, né? E outras documentações, programas de espetáculos teatrais, uma série de provas que são irrefutáveis. É muito difícil que hoje em dia surja qualquer coisa que possa vir a derrubar essa teoria, porque a teoria está absolutamente embasada por documentação histórica e por análise de pessoas muito ciosas do seu trabalho.
De modo Deixa eu que... só te fazer uma pergunta aí nisso. Quando a gente começou a conversar, você falou que o Mário de Andrade já falava isso na década de 30. Então, quer dizer, isso já se sabe, para quem estuda, enfim, né, há muito tempo. Esse senso não veio para a gente, assim, para o senso comum, mas já se sabe há muito tempo. Não entendi a última parte. Deu uma paradinha aqui. Isso já se sabe por conta desses estudos e desses documentos, isso já se sabe faz tempo, é isso. A gente aqui não teve essa passagem aí do pessoal que estuda, digamos, para o senso comum, né, seja lá por isso, mas isso Exatamente. já é uma coisa que se sabe, mas está se aprofundando nos estudos, é isso. Exatamente, e se aprofundando não tanto quanto a gente possa imaginar, porque os documentos que ainda hoje são tidos como os principais e válidos são os mesmos nos quais o Mário de Andrade já se apoiava. Cara, porque não vai mudar, né? Assim, isso é o que é. A Gisela perguntou qual a sua tese, que ela A se minha tese atrasou. ainda não tá publicada, não está sequer defendida, está em processo ainda, e espero que vire livro em breve, mas ainda está sendo escrita, está quase no final. Mas é uma análise das heranças clássicas, particularmente gregas e trágicas, na lírica do fado, ou seja, nas letras de canções que foram transformadas em fado no repertório da Amália Rodrigues, a partir de poemas de poetas lusófonos, inclusive brasileiros. Uau! Porque a grande virada estética da carreira da Amália foi partir do fado tradicional, que tem uma estrutura melódica igual, com algumas poucas variações, e as letras é que mudavam, para musicar poemas ou compor, ou pedir que compositores compusessem não só letras, mas melodias especificamente para a voz dela. Mas isso é um segundo momento, já vou chegar lá. O que é importante a gente entender é que com a vinda da família, com a volta da família real para Portugal, o movimento de interação cultural que já existia e já estava mais intensificado do que tinha sido no passado, fica ainda maior. E é a partir da década de 1820, 1830, que começa a surgir, aí sim, nos bairros típicos, pobres e marinheiros da beira do Tejo, uma canção que é ligeiramente diferente do fado batido do Rio de Janeiro, mas que mantém a nomenclatura de fado e mantém a sua genética popular de música de taberna, de crônica social e associada ao meio da promiscuidade, da prostituição, dos assassinatos. Bairros como a Mouraria, ou como a Alfama, ou como a Madragoa eram bairros muito violentos, onde frequentava gente de toda espécie, porque era bairro portuário. Chegava e saía. É bairro de trânsito. Aquilo era uma rodoviária, vamos dizer assim. Então, Mas aí, me conta só uma questão, Thiago, como é que isso se passa, né? Porque a gente fala assim, a corte voltou. Como é que isso passa da corte para esses bairros? Como é que se dá essa transição aí já desse vinha se dando. Já vinha se dando com o vai e vem dos natural marinheiros? dos marinheiros dos membros da corte que ouviam o fado, porque o fado virou um produto exótico. Grandes viajantes franceses, italianos, deixam nas suas viagens à colônia já registro nas suas crônicas de danças típicas, porque o que esses viajantes faziam para levar para o mundo a novidade da descoberta de um novo país, de um novo universo que era o Brasil, o que eles fazem é uma catalogação descritiva daquela nova terra, que no século XVIII, para o restante da Europa, ainda era nova. Então, os reis dos outros Thiago, países ainda eu estavam sei, descobrindo isso. eu já vi essas catalogações, mas sempre relativas à fauna e flora. Você chegou Isso. a ver essa catalogação de outras coisas de cultura, você chegou a ver esse tipo de Há documento? muita catalogação. Eu vou sugerir um livro em que esse inventário de textos estrangeiros está muito bem feito, que é precisamente o Para uma História do Fado, do professor Rui Vieira Neto. Ele é um livro de respeito, Tá. e é hoje em dia a última palavra em termos de documentação, inclusive iconográfica, sobre o fato. Então, esse trânsito... Só para pôr a pergunta que eu acho que cabe aqui do Khaled, que é se tem relação com a confecção do instrumento bandolim no Brasil.
questão do Eu fado. penso que deva ter alguma relação, mas não adentrei nesse universo de pesquisa da feitura dos instrumentos, porque o meu enfoque é mais a literatura mesmo. Eu estou na lírica do fado. Então eu reconstituí essa história para poder depois entender como é que se passa a transição entre as letras improvisadas, depois as de natureza oral, que se cristalizam, para depois virar uma composição específica para fado, em cima de melodias fixas, para depois surgir o que veio a ser conhecido hoje em dia como fado, que é o que a Amália propõe. Mas antes disso tem o fado tradicional, que tem a ver com esse fado do início da década de 20 e 30 do século XIX, que começa a ganhar corpo nos meios pobres e marinheiros de Lisboa, e é quando surge a primeira figura mítica do fado, que é a Severa. A Severa foi uma prostituta que teve fama de ter uma voz incrível, tocava a sua guitarra, que obviamente é muito diferente da guitarra portuguesa de hoje, com linhas melódicas que provavelmente eram muito diferentes, muito mais próximas, provavelmente, isso não se sabe com precisão, mas muito mais próximas, provavelmente, do fado carioca, só que com a componente rítmica diminuída e com a dolência melódica amplificada, que é uma Pode característica. explicar. Pode explicar isso aí. É uma característica de Portugal. Portugal não é um país rítmico. Portugal é um país melódico. Eles têm muito mais intimidade com o suave, com a dolência, com a melodia, com o langor, que é uma palavra que se usava muito, Linda, né? Langor é uma linda, palavra bonita. do que propriamente com o ritmo africano, pulsante, né? Então, quando o fado chega em Portugal, ele começa a sofrer, obviamente, adaptações climáticas. E ele passa a se tornar uma canção mais nostálgica e menos rítmica. Embora haja ainda hoje o fado corrido, que é uma das derivações do fado tradicional, em que há ritmo e há inclusive uma espécie de dança, uma espécie de passo em que o cantor canta se gingando. Tanto é que existe uma modalidade chamada fado gingão. Ah, é. Outras derivações. O que acontece é que quando esse fado começa a se cristalizar enquanto produto da classe pobre de Lisboa, e depois ele vai ser levado para Coimbra pelos estudantes que saem de Lisboa para Coimbra, e depois surge um fado derivado disso no Porto, mas o fado em Portugal acontece em Lisboa. Uhum. Né? O fado de Coimbra tem outra conotação, ele se desenvolve em outro período histórico, é uma derivação do de Lisboa, tudo é uma derivação do que chega em Lisboa. Surge o fado que hoje a gente chama de fado tradicional. São melodias, 2 ou 3 no início, um pouco mais que isso. Melodias fixas, criadas de improviso pelo povo e que se consagram no domínio público, a partir das quais cada intérprete cria suas letras. Então, a Gisela perguntou, quer dizer, se ele vem dessa tradição africana, né, dessa tradição, né, de tambor, de tudo isso que você está falando, por que ele ficou tão tristonho? Ela disse assim que o fado é tristonho. Essa é a ideia que a gente tem, pelo menos, do fado, né? É a imagem que a gente tem. Por que isso aconteceu? E já Então, é muito interessante. isso é uma tipologia de pensamento que se habituou a pensar a respeito do fado, que se habituou a ter a respeito do fado. Os próprios portugueses ou alguns fadistas não entendem o fado como triste. A palavra que define o fado melhor, e eu concordo com isso, é lucidez. Por quê? Porque ele olha para a realidade com olhos de ver. E quando a realidade é triste, o fado é triste. Quando a realidade é alegre, o fado é alegre. O fado é lúcido, ele não tem medo de dizer o profundo da alma, o pathos, aquela palavra grega que diz respeito a transbordamento de paixão e sofrimento, é o ápice por exemplo, de uma tragédia grega, de um espetáculo, né? O pathos, o momento de maior pathos, o clímax, né? O fado não se intimida diante disso, é uma canção acostumada ou gestada num ambiente em que ele surge, inclusive, como demanda, como resultado de uma demanda de expressão dessas dores. Uhum.
Entende? Então ele acaba muitas vezes por ser excessivamente realista, cruamente realista, na descrição da crônica social que ele fazia mesmo, na descrição de assassinatos, de crianças pobres, de crianças que perdem as mães, é um rosário de tristezas. Porque ele é lúcido. E há a corrente do fado que olha para aspectos engraçados da vida, que tem trocadilhos, que homenageiam pessoas. Depois ele deriva para uma posição um pouco mais política, porque desde sempre o fado vai ser perseguido politicamente, até ser incorporado como elemento de propaganda política pelo governo do Salazar. Quando o Salazar percebe que não pode ir contra o fado, ele se alia. Uhum. Mas isso também já é muito depois. O interessante é a gente perceber como essas melodias fixas, sobre as quais o fado vai se estruturar, vão derivando em outras melodias correlatas. Uhum. Então, por exemplo, algumas canções do fado tradicional que a Amália canta, vamos dizer pré-anos 50, que é quando ela começa a dar a guinada estética dela, em nível harmônico, interpretativo, melódico e de letras, obviamente, de qualidade literária, ela revoluciona o fado. E ela é muito criticada por isso. Ela começa a musicar Camões. Ela é achincalhada. Uhum. Hoje, tudo que ela canta do Camões em forma de fado é fado, quase considerado como fado tradicional. Não é. Fado tradicional tem uma melodia muito pobre, e uma harmonia muito pobre, muito simples, muito singela, em cima da qual se improvisava. Que é algo como isso. Eu não sou cantor, mas é algo em torno disso. Mais ou menos acelerado. Em tom maior, que é o fado maior, e em tom menor, que é o fado menor. E depois vai desenvolver o fado menor do Porto, e cada melodia tem um nome. A partir disso, as letras vão sendo colocadas. Quando de uma profissionalização dos fadistas, quando eles começam a ser sindicalizados e começam a abrir os restaurantes de fado, que são os retiros fadistas, onde o fado começa a ser tratado de modo profissional, começa a haver um processo de registro das letras e das melodias que vão surgindo. Uhum. Mas isso já num período posterior, né? Deixa eu te falar, te perguntar aqui. A Gisela falou que ela lembrou do Vargas com a institucionalização do carnaval. Tem a ver um pouco também com a época. E eu queria que você falasse um pouquinho, você está falando, claro, ela é do seu trabalho, né, da sua pesquisa, mas um pouco dessa figura, né, da Amália Rodrigues, que eu acho que ela também essa figura de transição que ajuda o fado também a se modificar, e é paradigmático hoje em dia, né, mas acho que acho que por isso que você deve ter estudado ela também, ela conta muito desse momento do fado que a gente está falando, que é uma passagem de um outro fado, né? Exatamente. A Amália, ela nasce em 1920. Não sabe exatamente o dia. Ela diz que nasce no tempo das cerejas, que é quando o que a avó dela dizia, nascer no tempo das cerejas. Ela comemorava 2 ou 3 vezes o aniversário dela por ano. E nasce em Lisboa por um acaso, porque ela vem de uma família beirã. O que isso significa? Da região das Beiras de Portugal, que é no centro do país, particularmente da Beira Baixa, de uma cidade chamada Fundão, que é perto da Covilhã. É uma região riquíssima ao pé da Serra da Estrela, riquíssima em todos os aspectos, inclusive culturalmente, musicalmente, com muita influência judaica, de onde surgem os melismas. Vou explicar o que é isso. Melismas são aquelas voltinhas que a Amália fazia na voz. É uma coisa meio árabe, né? Completamente árabe e judaica, por conta das heranças da região e do país todo, que teve invasão moura, claro. Uhum. Mas o canto da Beira Baixa é assim. E ela, embora tenha nascido por acaso em Lisboa e tenha sido criada pelos avós em Lisboa, foi criada por avós beirões. E depois os pais vieram morar em Lisboa e tudo mais. Então, veio de uma cultura familiar beirã, onde se cantava, e onde se sentia a música de uma maneira que não era a forma como se cantava o fado tradicional. Ela cresceu cantando, lavando roupa, vendendo fruta na beira do cais. Era de uma família muito pobre. E apregoava as frutas que vendia cantando.
Foi Pregoeiro aqui também tem, né? Coisa do, Bom, tradição. isso é herança lusitana total, né? E logo foi descoberta e foi chamada para cantar a marcha de Alcântara, porque todo ano a festa dos Santos Populares em Lisboa tem uma espécie de carnaval, onde tem um desfile, cada bairro tem o seu, e o bairro de Alcântara, que é um dos tradicionais de Lisboa, era onde a Amália naquela altura morava, ela foi chamada para defender a marcha do desfile do bairro de Alcântara num dia de Santo Antônio, que eu não vou me lembrar agora o ano. E aquilo virou um problema para todas as fadistas de Lisboa, porque onde estava a Amália, só dava a Amália, né? O que que E tinha nela? Essa herança de, além do brilho, né? Assim, que não se explica, mas essa herança, você acha que é uma coisa que traz um diferencial a ela? É isso um pouco? ela atribuía isso a uma herança beirã, Hum. mas ela também atribuía esse brilho ao fado, ao próprio fado. Ela dizia: o que me acontece passa ao largo de mim. Não sou eu que trabalho por isso. Acontece alguma coisa, eu seria hipócrita se eu não dissesse. Eu estou entre as 5 maiores vozes do mundo, mas eu não fiz nada por isso. Essa pessoa que o mundo conhece não sou eu. Existe uma persona que me toma quando eu entro em cena, as pessoas estão comigo e eu não faço nada por isso. Então Uau! ela também se espantava, também temia muito o palco, porque ela não contava com recurso nenhum, senão com as guitarras e com a voz dela. Ela dizia: o fado às vezes não me acontece. Eu não trabalho. Ela falava: eu não trabalho, cantar não é trabalhar. Então tinha uma mistura de magnetismo pessoal, de virtuosismo vocal, de um timbre que tinha uma profundeza e uma cor raríssima, e de uma inteligência e de uma intuição absurdas no que diz respeito à seleção de repertório e ao que ela faz com o repertório do fado tradicional quando ela sente que aquilo está pequeno para o talento dela. Então, a Gisela está falando místico isso, hein? E também um pouco, digamos assim, não verdade também, né, Thiago? Porque, claro, tem essa grande coisa, ela tem isso nela, mas ela estudava isso que você está falando. Ela via a letra, ela via que não cabia, ela mudou um pouco a história do fado, ela tinha uma inteligência, ela Claro. pensou nas coisas, né? A Então, dizer, Malha era eu entro no muito. palco e me acontece, é muito bonito, mas não é real, né? A Porque Malha haja era, trabalho dos cantores para serem o que são. sem dúvida, ela era muito inteligente, muito sensível. E claro que ela construiu o mito dela mesma. Uhum. Mas algum lugar dessa fala tem a sua razão de ser, porque tudo foi acontecendo. Claro que ela foi alimentando, mas tudo foi acontecendo porque realmente era um talento sobre-humano. Sobre-humano mesmo. Era uma coisa assustadora a capacidade que essa mulher tinha de traduzir todo um sentimento de um país na maneira de cantar. Ela introduz os melismas beirões no fado, o que é já de cara uma revolução. Depois, depois de gravar muito e cantar profissionalmente, ganhando 10 vezes mais do que todos os fadistas da época ganhavam, o que gerava problemas econômicos de inflação Peraí, deu uma no travada mercado. aqui. Ih, tá ruim, Thiago. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Deu uma travada, você falou 10 vezes alguma coisa e não deu para entender. Ela gerava problemas de inflação no mercado das fadistas, porque ela ganhava 10 vezes o que qualquer fadista ganhava logo na primeira semana de estreia dela. Gente, E de foi público, você chamada. está falando público? Ou, Ganhava cachê. o cachê, tá. É. Achei que o público era muito maior do que dos outros também, devia E ser. era também. O nome da Amália correu muito rápido, porque Lisboa sempre foi provinciana naquela época, você imagina isso. A gente está falando de anos 40 por aí. 30, 40, fim dos anos 30, começo dos 40, ela era muito novinha. E aí começou a ser chamada para teatro de revista, depois de pouco tempo para cinema, claro que começou a gravar muito rápido e virou uma estrela da noite para o dia praticamente, né? E começou a ser muito ciosa do que fazia, ao passo que gravava fados tradicionais de uma maneira já diferente e começou a ter a necessidade interna de dizer coisas diferentes e de alçar voos melódicos diferentes, porque todos percebiam que ela tinha um potencial vocal que a caixinha das letras do fado restringia, porque como eu te disse, as canções, as melodias eram muito fixas, tinha uma estrutura fixa. E ela cantava, mas ela também improvisava muito, e de repente ela começou a sentir necessidade de desenhos melódicos mais ousados, que exigissem mais da interpretação, do arrobo vocal, do talento dela.
Então ela começou a se associar a alguns compositores, o principal deles foi Alain Ullmann, que é um português franco-lusitano, que com este disco Uau. revoluciona completamente a história do fado. Asas Fechadas, Alma, Asas Alma o quê? Fechadas, é um disco Asas. de... Isso, Asas Fechadas, é um disco de 1962, em que ela chama esse imenso compositor que entendia a alma da Amália de uma maneira impressionante para colocar melodia sobre poemas de alguns autores portugueses daquela época. Ela que pediu isso para ele. Não era um padrão. Não era uma coisa como tem hoje. Maria Bethânia, né? Não, Bethânia é filha da Amália. Né? Imaginei. Maravilhosa. Bethânia inclusive foram amigas. Uhum. Ela musica poemas de Pedro Homem de Melo, de Ari dos Santos, de Manuel Alegre, do próprio Camões, de Cecília Meirelles, Davi Mourão Ferreira, são grandes nomes da poesia portuguesa. Natália Correia, que é uma açoriana maravilhosa, que inclusive a Bethânia também declama. E ela era amiga da Natália, a Amália. E esse disco revoluciona completamente porque põe na boca do povo o que antes estava empoeirado nas estantes das bibliotecas do país. Uhum. De Bonito. repente, o povo está cantando Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. É um poema clássico do Pedro Homem de Melo que ninguém conhecia antes da Amália cantar. Ô, Thiago, muito bacana. O Khaled fez uma pergunta aqui sobre a Segunda Guerra. Você está falando dos anos 30, 40, né? Que ela começa ali. A Segunda Guerra impacta isso de que modo? A vida dela e o lugar dela aí no fado. Olha, a Segunda Guerra é 39 a 45, não é isso? Uhum, sim. Eu acho que não impacta nada para a Amália. Portugal era muito ali, né? Fechadinho na sua própria. Muito fechado, acho que houve sim algum impacto político e econômico, mas do ponto de vista da carreira da Amália, pelo que eu tenho estudado, não me parece que isso tenha tido qualquer influência. Tá. Aliás, quem quiser conhecer um pouco da trajetória da Amália, Vitor Pavão dos Santos é o biógrafo dela. Esse é um livro também muito, muito importante. Claro, são obras que eu comprei em Portugal, é muito complicado achar isso no Brasil, mas fica, pelo menos, Pela internet, hoje em dia. como internet, pela internet. E depois um outro disco, já um pouco posterior, que é o Com Que Voz. Aqui ela põe melodia em Camões. E aqui é a revolução completa. De que ano que é, Thiago? 71, se não me falha a memória. Então, se nos anos 50, 53, ela já num disco anterior grava um ou dois poemas do Davi Mourão Ferreira, Primavera e mais alguma coisa. Em 62 ela lança Asas Fechadas. Falei certo o nome do disco? Asas Fechadas. Que tem todas as músicas a partir de poemas. Em 71 esse movimento já explode. Todas as canções foram musicadas pelo Alain Ullmann. E esse disco é o marco definitivo, considerado por ela e pelos críticos como o melhor disco da carreira dela. Embora depois tenham vindo coisas deslumbrantes, como isso, e como... Tá ruim a imagem. Você tem que falar que não tá dando pra ver, tá bem craquelada a imagem. Gostava de Ser Quem Era, é um disco de 1980, só com letras dela própria. Lágrima, é um disco de 83, também só com letras dela. E depois uma obra-prima de 1990, que é Obsessão, onde ela volta a gravar Camões. E não só, e Pedro Homem de Melo e outros poetas que ela sempre gravou. Agora, é com o Com Que Voz que ela grava o Camões pela primeira vez. E Com Que Voz é o primeiro verso, é o trecho do primeiro verso do soneto do Camões. Com que voz cantarei meu triste fado. Lá está, o fado com sentido de destino. O fado, mas bonito. Mas o cantarei no sentido de que o poeta canta a sua poesia, ele não está se referindo a gênero musical. Sim.
ela teve uma carreira bem longeva, né? Você vê que, sei lá, se ela começa a revolucionar o fado lá na década de 40, 50, e aí, de novo, né, lança uma coisa que modifica as coisas, e lá na década de 70, 80, enfim, é uma carreira longeva e um protagonismo também, né, Thiago? Grande. Absoluto. Absoluto até o ano da morte dela, em 99, embora o nome da Amália tenha brilhado frequentemente muito mais fora de Portugal do que dentro. Porque existia qualquer problema com a Amália no que dizia respeito a um mito que surgiu de que ela tinha alguma associação com Salazar, com o governo Porque ele ditatorial de pegou o fado. Portugal. Mas isso não é verdade. A Amália encontrou Salazar 2 vezes na vida. E ela assumia que tinha uma admiração pelo Salazar, como a gente tem uma admiração por um ídolo que é um pai, porque quando ela nasceu, Salazar já era o grande governante, o grande chefe de Estado de Portugal. Né? E ela assistiu à Revolução dos Cravos, né, o 25 de abril em 74, mas foi desde que nasceu até 74, ou seja, de 1920 a 1974, quer dizer, Salazar morre em 70, e depois o governo fica mais um período, né, até ter a abertura completa. Era a única referência de chefe de Estado que ela tinha. Então ela tinha uma admiração quase que mitológica. Ela não conhecia nada de política, não tinha conhecimento. Ela era uma mulher que fez a 4ª classe. Ela não tinha cultura erudita. Ela tinha intuição. E é nesse sentido que ela se valia Só dos para dar poetas. uma só para fazer uma polêmica aqui, né? Mas dá para entender, né? Era um ditador, foi uma terrível ditadura que Claro, deixou Portugal claro. fechado, o resto do mundo queimado. Então, também dizer, você também está sendo um pouquinho Não esse amor que tô, você tem por ela, né? Porque não ela, uma tô. mulher que, enfim, Não uma tô mulher porque em culta, momento uma mulher nenhum ela poderia fez ter. apologia de nada. Em momento nenhum ela veio a público defender nada. Em momento nenhum ela cantou nada que fizesse apologia do salazarismo. Uma vez chegaram para ela e falaram: É, você tem admiração pelo Salazar? Ela falou como uma filha tem por um pai distante, idealizado, eu não entendo nada de política. porque a gente viu isso agora, né? Só estou lembrando da Regina Duarte falando do nosso querido Claro, presidente, que é claro. como um pai, porque ele não sei o que, então é uma Claro. imagem perigosa, né? Mas essa E é a aí eu imagem mais conversei aqui perigosa que governos autoritários se valem para poder sobreviver no como um pai. imaginário das pessoas. E nesse sentido, o Salazar tinha um poder magnético de pairar pelo imaginário das pessoas muito forte. Né, os populistas. Eu entrevistei aqui o Exatamente. Carlos T, por exemplo, que é um grande compositor português, né? O Carlos T veio e ele é um representante da nova música portuguesa pós-Revolução dos Cravos, né? Um dos Sim, grandes autores, junto com que o Rui Veloso canta, ele compõe, sim. e do rock português. E ele, rock. E ele, por exemplo, abomina o fado. Eles têm uma questão com o fado exatamente por É. representar um outro momento, né? Um momento difícil, né? Um momento em que Portugal quase não tinha essa abertura, essa questão, né? Então, acho que tem É uma questão do uma, fado É uma para eles, postura né? muito Para típica de Portugal. Portugal, rejeitar aquilo que lhe dá fama, rejeitar aquilo que lhe dá notoriedade. O fado vem muito antes do Salazar e continua até hoje, muito depois. O salazarismo, na história do fado, é apenas um capítulo. E o fado hoje representa para Portugal uma grande fonte de identidade cultural, embora não seja tradicionalmente a canção típica, porque, como você sabe, aquilo aconteceu em 1820, 1830 em diante. Portugal, desde 1147, já era uma nação, né, com as suas fronteiras definidas. Foi o primeiro país da Europa a se constituir enquanto unidade de Estado. Portanto, é uma canção que nem sempre foi símbolo nacional, mas que hoje é, e que trouxe e traz muitas coisas lindas para Portugal, ao ponto de japoneses aprenderem o português para entender o que a Amália Rodrigues cantava. Que bonito. Ela cantou em Mas eu todos só os quis, quadrantes do mundo. só quis pontuar porque eu fiquei muito surpresa, quer dizer, quando a gente ouve em português, ainda mais um cara importante como ele dizer que não gosta de fado, literalmente ele fala, a gente fica muito Não. surpreso, né? Porque, Há muito mas português é que não isso, gosta. há Há muito, muito né? português que não gostam. Primeiro por uma questão de gosto, e obviamente é respeitável, como há É. muito brasileiro que não gosta de futebol e de samba. Agora, Uhum. existe também uma característica dessas que eu vinha falando no início em relação à polêmica que é a questão identitária em Portugal. Existe um rejeitar daquilo que faz sucesso. A Malha era brilhante demais para a penumbra lisboeta. Não combinava aquele sucesso todo. Ela era muito magoada com Portugal.
Ela cantava É, pouquíssimas vezes no Coliseu de Lisboa. Ela só tinha convites para o bah, exterior. caramba, Foi não muito imaginava. injustiçada, muito injustiçada. Mas hoje, bom, depois que morre, né? Hoje ela é insensada, ela é, não é ou não? Não? Ela é muito, mas é bem menos do que o que ela representou para o país. Inclusive do ponto de vista político e econômico, porque ela levou o nome de Portugal para o mundo. Né? Uhum. As pessoas sabiam que Portugal era o país da Amália Rodrigues. Na época, Portugal não era um país conhecidíssimo. Né? A Gisela tá perguntando, então, qual seria a música símbolo de portuguesa, se não é o fado? Qual que é? Ela era mulher Há também, a uma, Gisela. uma série de canções tradicionais, rurais, que marcavam uma manifestação plural. Portugal nunca teve uma música. Existe o Malhão, por exemplo, no norte. Existe, oh meu Deus, me foge agora o nome, o Vira, Hum, não é? Existe, só porque você me perguntou, eu vou deixar passar um monte, mas tudo enfim, bem, existem né? muitas Muita canções coisa, né? tradicionais. Você tem muita coisa na cabeça. Muitas canções de roda, é, enfim, mas muitas manifestações de natureza folclórica, né? Inclusive a Malha gravou muita coisa de folclore, ela gravou um disco inteiro só com canções folclóricas, e cada região tem a sua. As canções ligadas à colheita, à vindima da uva, todos esses temas rurais, da sobrevivência do homem pobre, do campo, têm as suas canções correspondentes, vamos dizer assim. O fado veio muito E uma coisa depois. que você falou no começo, né? Por exemplo, o fado lisboeta é diferente do fado que vai ter em Coimbra, que é tudo tão pertinho, mas tem muitas diferenças regionais, né? Thiago, você começou falando um Uhum. pouco disso, né? Como eles têm Muitas, essas coisas marcadas. A Itália tem um pouco isso também, né? sim, exatamente. A Itália ainda mais, né? Porque eram regiões autônomas com dialetos e coisas assim completamente marcava uma diferença ainda mais acentuada, né, do que em Portugal. Hum. Então, o que acontece é isso: o fado vem para Lisboa, vai para Lisboa em 1820, 30 por aí, surge Severa como um grande mito, depois ela se associa amorosamente ao Vimioso, que era um nobre importantíssimo, de quem ela foi amante, e que também projeta o nome e o mito dela. E há filmes, há livros, ninguém sabe muito bem exatamente quem foi Severa, alguns até questionam se a Severa existiu e tudo mais, e a Amália tirava um certo partido, porque ela dizia que havia dois mitos no fado, a Severa e eu. A diferença é que da Severa ninguém sabe nada, de mim todo mundo acha que sabe tudo, mas também não sabe nada. É. A Gisela tá falando que é vindima e rural tem muito no Rio Grande do Sul. Sem São sombra de tradições também do Rio dúvidas, Grande do Sul. sem sombra de dúvidas. É herança direta, a começar pelo clima, né? É, Tiago, a gente está chegando nos últimos 8 minutinhos. Você sabe como é rápido essa hora aqui, você com tantas coisas bacanas para falar. Eu queria que você me dissesse um pouco qual é a importância da gente entender essa proposição de hoje, né? Que é essa raiz brasileira no fado. Qual a importância disso para a gente e para Portugal, para a nossa cultura? E também que você deixasse aqui alguma indicação para quem quer adentrar aí nesse universo. Uma das muitas coisas que você falou, indicou uma coisa para que as pessoas possam iniciar nesse universo. Eu acho que a importância dessa proposição toda, dessa nossa conversa, está precisamente no fato de nós aceitarmos o Brasil enquanto um país de contrastes, um país de ambiguidades, e, sobretudo, na ambiguidade que a gente possui na relação de amor e ódio com a nossa metrópole. Portugal é o que aconteceu de melhor e o que aconteceu de pior para esse continente. Ou para a parte sul desse continente, vamos dizer assim, para o Brasil. Porque tudo o que somos enquanto identidade, para bem e para mal, praticamente tudo, é um decalque deles. E a ideia de nós termos também importado, ou exportado no caso, para eles, cultura, nos implica nesse processo dialético. É ambíguo, é fragmentário, é um mosaico, é caleidoscópica a nossa cultura.
mas é também muito rica, porque é dialética. Carmen Miranda nasceu em Marco de Canaveses, no norte de Portugal, e era brasileira. O fado nasceu no Rio de Janeiro, tudo bem, é absolutamente lusitano. Então a beleza da troca, a beleza de a gente poder se entender enquanto parte de um processo. Enquanto o brasileiro não entender que é parte de um processo e assimilar todas as ambiguidades e dialéticas que esse processo implica, a gente vai patinar. É a questão da identidade que está em causa. Deixa eu só pôr aqui, a Isilda falou que teve no Porto ano passado e ela viu um fado acontecer de maneira, ali acontecendo, espontânea, por uns velhinhos que estavam cantando, dançando de maneira muito alegre. Então é isso que você falou um pouco do fado não ser só triste, né? Dessa música continuar, né, Thiago, porque eu acho que isso é importante também, né? Não é algo que ficou no passado, ele continua vivo Não, nas e com a ruas. nova geração muito ativa, muitos jovenzinhos, agora até 15, 20, 30 anos e para mais, gente nova pensando o fado, revolucionando o fado, e acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Amália. Quer dizer, isso não é fado, isso é moderno demais para ser fado, o fado é mais vetusto do que isso. A Amália sofreu todas essas repreensões e depois foi tudo incorporado. Por exemplo, Foi Deus, que é um dos fados mais famosos do repertório dela, é uma música brasileira. Ela tirou a letra Uhum, e trocou a letra só. A melodia é a mesma. A música se chamava uhum. Mãe Preta, por exemplo. É mais uma Qual prova que dessa é essa? internet. Eu acho que eu conheço essa, né? A gente. Não Eu, sei, não sabe ninguém, porque canto sim. fado Enquanto nesse fado tom. leste, mas é triste. É linda essa música. Eis poeta o Aliás, o fado é rouxinol. demais. Eu apertei um botão, agora eu não consigo te ver. Pronto, tô te vendo, desculpa. Muito bonito isso que você está falando, né? A gente poder entender a nossa cultura e essa dubiedade para poder entender quem somos, né? Estamos num momento precisando muito disso, né, Acho Thiago? que sim, Entender enquanto a quem gente somos, né? não entender que a Com a gente nossa pode cultura. não só amar e só odiar, mas amar e odiar nas suas proporções saudáveis, Uhum. acho que a coisa fica complicada. Precisa haver essa percepção da dialética, né? Para citar Antônio Cândido, né? E o próprio Antônio Querido, Cândido tá? pensava essa questão da identidade, da literatura do Brasil Muito. ser um braço, um galho da literatura portuguesa, etc, etc. Isso é outro papo. Me fala uma das coisas que você sugeriu, o que que você, ou outra, enfim, para as pessoas poderem adentrar nesse universo, o que que você sugere? No Qual é a universo do sua? fado, Acho que dessa questão mesmo que você está pondo aqui, né? Da gente saber mais sobre o fado, enfim. tem tanta bibliografia e tanto material disponível no YouTube. Se você pesquisar os documentários biográficos sobre a Amália, os vídeos de shows da Amália, foi a cantora mais documentada da história de Portugal. Tem tudo no YouTube, Ah, que bom, né? os áudios e os livros. Quer dizer, o que eu poderia sugerir em termos de bibliografia que seja fácil de encontrar no Brasil? Esses livros que Bom, eu eu acho. sugeri agora, por exemplo, agora toda essa. Deixa eu achar ali, cadê? Cadê? Aqui. Toda esta prateleirinha aqui e esta aqui é bibliografia sobre fado. Uhum. É muito Então não é difícil difícil. achar um livro que possa representar, mas vamos lá. Para uma história do fado, do Rui Vieira Neri, Uhum. Se mostrou no começo. Uhum. eu acho que e tudo quanto forem artigos e coisas que possam ser encontradas na internet do Rui Vieira Neri, muito modestamente um artigo meu sobre o fado, que está disponível numa revista de Paris chamada Revue Passage de Paris. Passages, se escreve Passages de Paris. Tem um artigo meu sobre fado, mas é empreender essa busca de refazer esse percurso, nos apaziguarmos com a nossa história. Eu acho que o principal é conhecermos de onde viemos, para podermos entender quem somos, e só assim é que se faz uma projeção do quem seremos, né? Do contrário, fica uma miscelânea. Muito obrigada. Estão falando para você postar no Insta seu artigo também. Ah, Por aí seus links. Sigam o Thiago, ele é um múltiplo homem de cultura. Muito boa conversa. Disseram que você canta bem, além de tudo. Gostaram da sua obrigado. voz. Eu cantava fado em Lisboa, mas amadoramente para prestar homenagem, nunca para ser profissional. E todas as terças-feiras, às 15 horas, eu estou fazendo entrevistas com atores no meu Instagram. Quem quiser que me acompanhe, que eu vou amar. Qual que é o nome mesmo? Teu nome bonito? Memória? Memória Brasil. Muito bom.
Obrigadão, querida. É muito rápido, né? Muita coisa para falar, mas foi ótimo. Obrigada por você estar aqui de novo. Depois você Eu que volta com outro agradeço. assunto. Sabe Depois me muitos manda assuntos. o link do YouTube pra eu pôr Pode deixar. no A Facebook. sua mãe também acha você muito culto e que canta muito bem. Ela fala. Quem? Gisele Bechara, conhece? A minha mãe, eu vou te dizer, viu? É o meu público mais crítico e ferrenho. Quando ela diz que gosta, eu acredito. Vai acabar aqui. Beijão para todo mundo. Amanhã eu tô aqui de volta às 11 da manhã. Tchau.